Mateus 6, versículos de 11 até o versículo 13, a parte A do versículo de número 13. Todos abriram? Mateus 6, de 11 até o versículo 13, parte A. Irmãos, irmãs, diz o seguinte a palavra, Mateus 6, 11 até o versículo 13. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Até aqui, versículo 13, parte A. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos, irmãs, nós podemos afirmar que o ser humano, o homem, ele é um ser completo. O ser humano, o homem, ele é um ser completo. Conforme nós observamos no relato bíblico da criação, sobretudo Gênesis capítulo 2, depois que Deus ele criou todas as coisas nos 5 dias anteriores, no 6º dia ele cria o homem. E aí existe uma peculiaridade que nós conseguimos enxergar no registro sagrado em relação à formação, em relação à criação do homem. Por quê? Porque ele foi feito de duas partes, ou em dois aspectos. A parte material, o seu corpo, e a parte espiritual, quando Deus lhe sopra nas narinas o fôlego de vida, conforme nós temos no registro sagrado. Desta forma, irmãos e irmãs, nós não podemos desconsiderar uma dessas partes. Não. Uma vez que nós fomos feitos corpo e alma, uma vez que nós temos a parte material e também a parte imaterial, nós devemos compreender a nossa constituição, a nossa formação dentro desses dois aspectos. Repito, a parte física, repito, a parte espiritual. É interessante porque quando a gente olha para a história da igreja, sobretudo para o primeiro século da era cristã, a gente percebe que a igreja ela enfrentou, durante aquele período, uma das filosofias mais nocivas da igreja de Cristo, ou que a igreja de Cristo enfrentou ao longo da sua história, que é o que nós chamamos de gnosticismo. E o que é que o gnosticismo ele fazia? Ele valorizava a alma em detrimento do corpo. Ele valorizava a parte espiritual em detrimento da parte material. E foi justamente por causa disso que João ele escreve a sua primeira carta para poder equilibrar as coisas e mostrar que como seres humanos que nós somos corpo e alma e nós não podemos desmerecer nenhum desses aspectos em relação à nossa vida aqui na terra. E aí, quando nós olhamos para esse texto da oração dominical, a gente percebe que quanto a esse tema da composição, dos aspectos que formam o ser humano, a oração dominical ela é bastante elucidativa, ela é bastante instrutiva. Por quê? Porque logo após tratar daquelas petições que dizem respeito a Deus, e nós vimos isso na semana passada, a santidade do nome de Deus, a vinda do seu reino e a execução da sua vontade, foram as 3 petições que nós consideramos no estudo anterior: a Deus e a sua glória, a santidade do seu nome, a vinda do seu reino e a realização da sua vontade. Cristo agora, nessa parte da oração dominical, ele se volta para as nossas necessidades, ele se volta para as nossas carências. E aí, conforme nós observamos nessa segunda parte das petições da oração dominical, Cristo ele cobre todas as nossas carências, Cristo ele cobre todas as nossas necessidades, não só aquelas carências, aquelas necessidades espirituais, mas também aquelas carências, aquelas necessidades físicas. Então, nesse segundo grupo das petições, a gente consegue perceber, a gente consegue observar a importância que Cristo dá a cada uma das nossas necessidades. Necessidades físicas, necessidades espirituais e necessidades morais. Então, isso mostra, irmãos e irmãs, como Deus ele tem um cuidado todo especial em relação às nossas vidas. Como Deus ele cuida
de cada uma das áreas, Ele cuida de cada um dos aspectos que compõem a nossa existência aqui neste mundo. Portanto, com a graça de Deus, na manhã de hoje, a gente vai considerar essas 3 últimas petições que nós temos aqui na oração dominical. Conforme nós dissemos, desde a palavra inicial, são os 3 P's que nós encontramos aqui: as petições relacionadas ao pão, as petições relacionadas ao perdão, as petições relacionadas à proteção. Então, todas as nossas necessidades físicas, espirituais e também as necessidades de ordem moral. Então, hoje, com a graça de Deus, a gente vai ver os pedidos que Cristo nos ensina na oração dominical relacionados às nossas necessidades, relacionados às nossas carências. Então, não percam aí de vista a sequência que nós estamos dando quanto aos estudos da oração dominical. A gente vê a parte inicial, a invocação do nome de Deus, depois grupos de petições. Primeiro grupo, petições relacionadas a Deus, sua vontade, seu reino e o seu propósito. E depois as petições relacionadas às nossas necessidades: necessidade de pão, necessidade de perdão e necessidade de proteção. Então, com a graça de Deus, a gente vai focar a nossa atenção nessas 3 petições que nós temos diante de nós. A primeira petição, meus irmãos, minhas irmãs, tem a ver com as nossas necessidades físicas, ou seja, a necessidade do pão diário que todos nós, enquanto seres humanos, que todos nós temos ao longo da nossa existência aqui na terra. Vejam aí o que Cristo nos ensina a orar em Mateus capítulo 6, versículo 11. Mateus capítulo 6, versículo 11. A primeira necessidade de pão diário, para o nosso sustento físico, para o nosso sustento material. Então, Cristo assim nos ensina a orar. Versículo 11: o pão nosso de cada dia dar-nos hoje. O pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Então, aqui no versículo 11, Cristo ele está nos ensinando que nas nossas orações nós devemos pedir, nós devemos clamar a Deus que Ele esteja satisfazendo as nossas necessidades físicas, necessidades básicas e necessidades diárias. Necessidades físicas, necessidades básicas e necessidades diárias. Essa expressão que nós temos aí no texto de Mateus, o pão nosso de cada dia dar-nos hoje, literalmente falando, se nós fizéssemos uma tradução ao pé da letra, ela ficaria assim: dar-nos hoje a porção que é necessária para um só dia. Dar-nos hoje a porção que é necessária para um só dia. Se a gente pudesse pegar aqui uma tradução mais específica. É interessante porque quando nós olhamos para o passado, a gente percebe que os pais da igreja, aqueles líderes dos primeiros séculos da igreja cristã, eles espiritualizaram essa passagem que nós temos aqui diante de nós. Eles pensavam que esse pão ao qual nós devemos fazer o pedido a Deus diariamente, continuamente, não era o pão físico, não era o pão material, mas era o pão espiritual da palavra do Senhor. Era o pão que era servido na Santa Ceia do Senhor. Essa é a visão que os pais primitivos eles tinham em relação ao que significava esse pão que Cristo aqui nos ensina, que Cristo aqui nos instrui a que nós devemos pedir a Deus. Somente no período da Reforma Protestante, os reformadores trouxeram uma interpretação que fosse mais adequada ao sentido que Cristo queria nos ensinar, ao sentido que Cristo queria nos mostrar. O próprio Lutero, quando ele explicou essa passagem, ele disse que esse pão que Cristo aqui nos instrui, que nós devemos estar pedindo a Deus, se refere a todas as nossas necessidades. Necessidades que estão relacionadas à preservação da nossa vida, necessidades que estão relacionadas ao nosso alimento, à saúde do nosso corpo, o nosso bom tempo, a nossa casa, o nosso lar, a nossa esposa, os nossos filhos, o bom governo e até mesmo a paz. Então, Lutero, ele teve uma visão mais ampla do que significava aqui esse pão. Ele não espiritualizou, como fez os pais da igreja primitiva, não, mas ele viu aqui nesse pão tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que está relacionado
a nossa vida física, a nossa vida material, as necessidades que nós temos materialmente falando, enquanto seres humanos, enquanto homens e enquanto mulheres. E de fato, era isso que Cristo queria nos ensinar. E de fato, é isto que Cristo aqui nos instrui a pedir. Então, quando nós chegamos dentro desse modelo de oração e pedimos que Deus nos dê todos os dias o pão que é necessário, nós devemos pedir justamente isso, que Deus nos dê, que Deus nos proporcione, que Deus nos conceda tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida que nós temos aqui na terra, para que assim nós cumpramos com o propósito para o qual Deus ele nos salvou em Cristo Jesus, ou seja, viver e viver para a sua glória. E isso engloba o aspecto material, isso engloba o aspecto físico. Por exemplo, nós estamos aqui hoje domingo, dia do Senhor, na casa de Deus. Nós estamos adorando a Deus, como de fato estamos fazendo hoje pela manhã. Contudo, para que isso se desse, para que isso acontecesse, Deus ele teve e tem que nos sustentar fisicamente falando, quer seja através da vida, quer seja através da saúde, quer seja através da alimentação, quer seja através da sua providência, nos protegendo no caminho de nossos lares para cá. Então, o que é isso? É o pão nosso de cada dia. Repito, tudo aquilo que nós carecemos no campo físico, tudo aquilo que nós carecemos no plano material, para que assim a gente cumpra a vontade e o propósito de Deus em relação à vida de cada um de nós. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente entende dessa forma, como a gente entende dessa maneira, essa primeira petição relacionada às nossas necessidades, quarta petição, pegando todo o grupo de petições, a gente aprende algumas lições, a gente aprende algumas implicações para as nossas vidas. A primeira lição: a necessidade que nós temos de moderação. A necessidade que nós temos de moderação. O que eu quero dizer com isso? Que em nossas orações, quando nós estivermos pedindo a Deus em favor do nosso sustento, quando nós estivermos pedindo a Deus em favor da nossa vida física, nós devemos pedir apenas aquilo que é necessário para a nossa manutenção. E o que é isso? É nós sermos moderados, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, sobretudo por causa da influência que nós temos da mídia, onde muitas vezes nós queremos muitas coisas, onde muitas vezes nós desejamos muitas coisas. Contudo, a oração do Senhor, ela nos ensina justamente isso, que nós devemos ser moderados. Ela nos ensina justamente isso, que a gente deve pedir a Deus aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção. Você pode perguntar, mas Deus pode dar mais? Com certeza. Na verdade, na nossa vida diária, Deus está sempre dando muito mais do que aquilo que nós merecemos. Mas o pedido que deve concentrar a nossa atenção é esse: moderação, pedindo aquilo que é necessário para a nossa existência. Vejam aí o exemplo que nós temos no livro de Provérbios. Abram aí, Provérbios capítulo 30, sem desmarcar esse texto aí de Mateus. Provérbios capítulo 30. Veja como essas palavras de Agur nos ensinam esse fato. Que fato? A moderação. Peça a Deus o que é necessário para a sua vida, para a sua manutenção. Não exceda nos seus desejos, não exceda na sua vontade, mas simplesmente naquilo que é necessário. Provérbios capítulo 30, versículos 7 até o versículo 9. Olha só o que Agur nos ensina aqui. Provérbios 30, versículos de 7 até o versículo 9. Provérbios 30, versículos 7 e também o versículo 9. Ele diz o seguinte: olha só, duas coisas te peço, não mais negues antes que eu morra. Então, quais eram as duas coisas que Agur ele pedia? Veja, versículo 8: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Veja, dar-me o pão que me for necessário. Dar-me o pão que me for necessário. Por que ele fazia esse pedido? Por que ele fazia essa oração? Você encontra a resposta no versículo seguinte, no versículo 9. Olha só aqui como ele complementa. Veja, para não suceder que, estando eu farto,
te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Está vendo aqui, meus irmãos? Moderação na oração. Me dá, Senhor, aquilo que é necessário. Não me dá demais, para que eu não venha te negar. Não me dá de menos, para que eu não precise pecar contra ti. Dá aquilo e somente aquilo que eu preciso para a minha existência, para a minha sobrevivência aqui na terra. Então, quando Cristo nos ora, melhor dizendo, quando Cristo nos ensina a orar, dar-nos o pão de cada dia, Ele está ensinando essa moderação, esse equilíbrio que nós devemos fazer em nossas orações para o sustento físico, o sustento material de nossas vidas. Então, é a primeira lição que nós aprendemos aqui dessa petição relacionada às nossas necessidades. Mas há apenas essa lição, ou seja, a necessidade de moderação? Não, há uma segunda lição que eu queria colocar aqui para os irmãos, que a gente aprende aqui nessa petição. Que lição é? O desafio de nós confiarmos em Deus. O desafio de nós confiarmos em Deus. Por quê? Cristo diz: dar-nos o pão de cada dia. Então, todos os dias, meus irmãos, todos os dias, minhas irmãs, eu, você, todos nós somos provados a descansar em Deus, consciente que Ele vai suprir a nossa necessidade naquele dia. Isso já resolve um dos grandes problemas, uma das dificuldades cruciais que nós temos na nossa existência. E qual é esse problema? Qual é essa dificuldade? A ansiedade pelo dia de amanhã. Não, Cristo disse que nós devemos pedir o de hoje. Cristo nos ensina que nós devemos confiar hoje, que Deus, Ele vai nos suprir, que Deus, Ele vai nos dar aquilo que é necessário, tudo aquilo que nós carecemos para a nossa vida, no sentido físico, no sentido material. Então, essa petição nos ensina isso, confiança. Eu peço pelo pão de hoje, Deus me dá. Amanhã eu pedirei pelo pão de amanhã, Deus vai me dar também. E assim sucessivamente, ao longo de todos os nossos dias, para que sempre eu possa descansar e confiar que Deus, Ele vai me suprir todas as minhas necessidades. Então, essa petição nos ensina justamente isso, a necessidade que nós temos de confiança, o desafio que Deus faz para que nós confiemos nele. Olhem só, meus irmãos, como pensava o salmista no Salmo 37. Abram aí, por favor, Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25. Veja se não é essa mesma verdade que nós encontramos aqui. Salmo 37, versículos 25. Desafio de quê? Confiar em Deus. E precisamos confiar nele. Salmo 37, versículo 25. Olha só o que o salmista diz aqui, Davi nos diz aqui. Olhem só. Salmo 37, versículo 25. Ele assim nos diz, ele assim nos fala: fui moço e já agora sou velho. Veja que coisa maravilhosa. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência fazer o quê? A mendigar o pão. Então, isso é o quê? Confiança em Deus. Saber que Deus não vai nos desamparar, que Ele vai nos dar o pão que é necessário para as nossas vidas. E aqui eu reitero o que é necessário. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer demais. Muitas vezes a gente não se satisfaz, viu, Aline, com o cuscuz que Deus dá diariamente em relação às nossas vidas. E a gente quer experimentar outras comidas, a gente ora desejando outras coisas. Nada demais da gente ter esse desejo, até porque como ser humano nós temos. Mas se não chegar, possamos estar satisfeitos. Por quê? Aquilo que era necessário, Deus já nos deu. Talvez seja pouco, talvez não tenha uma boa qualidade aos olhos humanos, mas é a demonstração visível, comprovável, que Deus, Ele não nos desampara e que Ele supre todas as nossas necessidades. Era a confiança que Davi aqui tinha.
nunca tinha visto um justo desamparado, nunca tinha visto a descendência do justo mendigar o pão. Então é isso que Deus continua a fazer todos os dias em nossas vidas. Ele nos dá, seja pouco, seja muito, mas Ele sempre nos dará. Ele não vai deixar faltar aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência aqui na terra. Então, quando Cristo nos ensina essa oração, pão nosso cada dia dar-nos hoje, Ele está nos mostrando isso, o desafio, eu, você, todos nós, de confiarmos no suprimento de Deus em relação às nossas vidas. Mas não só isso, em terceiro lugar, nós temos uma outra lição que essa petição aqui ela nos ensina, ou seja, a necessidade de nós desenvolvermos a nossa humildade, a necessidade de nós desenvolvermos a nossa humildade. É por isso que a oração é dar-nos, ou seja, implica em que nós devemos nos voltar para Deus, porque nós temos consciência de que nós não temos isso de nós mesmos e que Ele, Deus, é a fonte, Ele, Deus, é a origem de todas as bênçãos materiais, inclusive aquelas que são necessárias para o nosso sustento aqui na terra. Então, a gente deve ter essa perspectiva, nos humilharmos todos os dias perante o nosso Deus, reconhecermos que nós não somos autodependentes, autossuficientes, mas a nossa existência, a nossa sobrevivência, ela está nas mãos de Deus e é a Ele que nós devemos recorrer para que, mediante a sua graça, através da sua misericórdia, Ele nos dê aquilo que é necessário para as nossas vidas. E quer saber de uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs? Deus Ele vai nos dar. Sabe por quê? Porque Ele é bondoso. Essa é uma das qualidades, esse é um dos atributos que a gente vê na pessoa de Deus. Deus, Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom, por isso Ele nos ama, por isso Ele é misericordioso, por isso Ele é gracioso. Então a bondade é um dos atributos mais destacáveis que nós encontramos na pessoa do nosso Deus. E quando a gente se volta para a palavra do Senhor, a gente percebe a Bíblia reiterando, a Bíblia confirmando essa mesma verdade, esse mesmo fato: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Por isso me humilho perante Ele, sabendo que Ele vai suprir, por causa da sua bondade, as minhas necessidades. Abram aí, por favor, livro de Tiago, capítulo 1, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Esse é o Deus com o qual nós nos relacionamos. Esse é o Deus que nós buscamos. Esse é o Deus a quem nós oramos. Veja o que Tiago fala desse Deus aqui. Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Ele diz o seguinte, veja: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então todas as dádivas, todas as bênçãos, todos os benefícios pertencem a quem? A Deus, meus irmãos. Ninguém tem nos dar, ninguém pode nos dar as coisas boas que não o Senhor. Então, se Ele é a fonte, das dádivas, da bondade, o que é que eu devo fazer? Me humilhar perante Ele e todos os dias clamar, pedir pelo seu sustento em relação à minha vida, porque Ele vai fazer, porque Ele fará, em virtude da sua bondade. Então, uma terceira lição que nós aprendemos aqui nessa petição: o desenvolvimento da nossa humildade. Dá, Senhor, concede Deus, e assim Ele vai fazer, porque Ele é bom. Mas não só isso. Em quarto lugar, a gente tem uma quarta lição que nos ensina aqui essa petição: pão nosso de cada dia dar-nos hoje. E que lição é? A generosidade de Deus. A generosidade de Deus. É interessante porque o texto diz: dar-nos a quem? Só a mim? Não, mas a todos aqueles que são filhos, mas todos aqueles que são salvos, mas a todos aqueles que foram remidos pelo Senhor, aqueles que fazem parte da sua família. Então não é uma bênção exclusiva, particular, de determinado crente, de determinado salvo, mas é uma bênção extensiva
a todos os remidos, a toda a igreja de Deus. Então, na condição de filhos, nós devemos ter essa ousadia de nos dirigirmos a Deus sabendo que Ele é generoso e que Ele vai suprir a necessidade de todo o seu povo e de cada um individualmente. Isso aqui é que é fantástico, meus irmãos. Isso aqui é que é extraordinário, minhas irmãs. Deus, Ele sabe a necessidade de cada um de nós, não no pacote, mas de maneira específica, não no sentido geral, mas no sentido detalhado, e Ele vem ao encontro das nossas necessidades específicas todos os dias. Por quê? Porque Ele é generoso. Então, é dentro dessa perspectiva, é dentro dessa visão que nós devemos fazer as nossas orações. Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos estimulados, nós somos incitados pela palavra a termos essa visão de Deus e a buscá-lo na consciência que Ele é generoso, que Ele é bom e que Ele tem prazer, Ele sente satisfação em suprir as nossas demandas, aquelas que de fato Ele sabe que são carências que nós temos em nossas vidas. Olhem só o que Cristo nos ensina no Sermão do Monte também, só que no capítulo 7, abram aí por favor, Mateus capítulo 7, versículo 11, e aqui você vai ver a bondade de Deus, a sua generosidade, e aí você vai se sentir estimulado a orar a Ele: pão nosso de cada dia, dar-nos hoje, todos nós. Veja, Mateus 7, versículo 11. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Ora, se vós, dizia Cristo, para nós que somos seres humanos, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, veja, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, fará o quê? Dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então Deus, Ele nos trata como Pai, Ele não nos trata como padrasto, com todo respeito a quem é padrasto, madrasta, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, então Ele tem esse amor todo especial, Ele tem esse zelo, Ele tem esse cuidado, e podemos passar, meus irmãos, e a gente passa muitas dificuldades. Olha só, versículo 18, Isaías capítulo 1, veja o que diz aqui a palavra: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Veja versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então é na palavra de promessa, vocês vão ter comunhão comigo, vocês vão desfrutar o melhor dessa terra. Agora, precisa haver arrependimento, precisa haver pedido de perdão. Então, por isso, pelo menos por essas duas coisas, a gente percebe a necessidade dessa segunda petição na nossa vida: perdoa as nossas dívidas, para que nós encontremos paz com Deus, para que nós desfrutemos da sua comunhão. Contudo, irmãos e irmãs, quando a gente analisa de maneira mais específica, quando a gente considera de maneira mais pormenorizada essa segunda petição que nós estamos a considerar, surgem alguns questionamentos. Você olha aqui para a petição, e o que é que a petição nos ensina? Versículo 12, só repetindo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então podem ser levantadas pelo menos duas perguntas, podem ser levantados pelo menos dois questionamentos aqui nessa petição. O primeiro deles, o seguinte questionamento: se Deus já nos justificou, e é isso que a gente vê lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pois, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, por que que nós precisamos todos os dias, por que que nós precisamos continuamente, por que que nós carecemos diariamente estar pedindo perdão pelos nossos pecados? Não é isso que a gente fala quando a gente defende a doutrina que nós chamamos de doutrina da justificação? O fato de Deus ter nos declarado justos em Cristo Jesus, Ele perdoou todos os nossos pecados, os pecados passados, os pecados presentes, os pecados futuros. Essa é a concepção que a gente deve ter da doutrina da justificação. E aí a gente fica, se indagando, a gente fica se perguntando: sim, se eu sou justificado, sim, se Deus me vê agora e não mais me vê, mas vê a justiça de Cristo sobre mim, qual é a necessidade?
Qual é a necessidade de eu estar todo dia pedindo perdão pelos nossos pecados, no caso, pelos meus pecados? Vocês já se fizeram essa pergunta antes? Às vezes a gente tem que criticar as coisas no sentido positivo, né? Eu sou justificado, beleza. Todos os meus pecados foram perdoados, os presentes, os passados e os futuros. Então por que eu vou pedir perdão agora? Parece um contrassenso, parece uma contradição, parece que se choca aqui o pensamento. Não. Então, qual a explicação que nós damos? É a seguinte: porque o pecado, meus irmãos, minhas irmãs, ainda é, veja bem, o pecado ainda é uma triste realidade com a qual nós nos deparamos em nossas vidas. Então, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, como dizia um determinado autor, a gente continua sujando os nossos pés com a lama do pecado. E aí o que é que acontece? A exemplo que ocorria no mundo oriental, a gente tem que lavar os pés, né, todos os dias. Era um costume no mundo oriental. Foi por isso que Cristo lavou os pés aos discípulos, porque naquele tempo as pessoas faziam viagens a pé. Então naquelas estradas empoeiradas ali da Palestina, do Oriente Médio, então era inevitável você não sujar os seus pés. Por isso, antes da refeição, até porque não existia cadeira dentro daquele contexto, né, as pessoas faziam refeições sentadas no chão, então existia o odor, existia a sujeira, obrigatoriamente as pessoas tinham que lavar os pés. Então é o que acontece conosco. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos ainda nos sujando com a sujeira do pecado, e por isso nós devemos todos os dias estar lavando os nossos pés. Olhem só o que João nos ensina na sua primeira carta. Abram aí, 1 João. Nós aqui já falamos várias vezes que a doutrina do perfeccionismo, ela é antibíblica. Então, o que é que ela ensina? Ela ensina que você não peca mais, você não tem mais pecado, não existe isso. A Bíblia fala diferente, e a gente vai ver pelo menos 2 textos que comprovam esse fato. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Abram aí. A gente vai ler 2 versos, versículo 8 e versículo 10. Depois a gente vai ver outros, dentro desse mesmo livro. 1 João 1, 8 e também o versículo 10. 1 João 1, 8 e também 1 João 1, 10. Depois a gente só faz pular um verso. Então, o que é que diz? 1 João 1, 8. Olha só, contra o ensino do perfeccionismo. Se dissermos, veja, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E o quê? E a verdade não está em nós. Você não pode negar a realidade, você não pode negar o fato. Eu sempre gosto de me lembrar da frase que Ulisses Guimarães, tribuno lá da Constituinte de 88, falava. Ele dizia que não existe nada mais teimoso do que um fato. Então você pode até tentar negar, você pode até tentar não enxergar, mas o fato vai estar lá todos os dias na sua vida. Então, qual o fato aqui? Nós somos pecadores, continuamos a pecar. Então é isso que João aqui nos ensina no versículo 8. Versículo 10, olha só o que ele fala também, confirmando esse fato. Ele diz: se dissermos que não temos pecado, veja, fazemo-lo mentiroso, no caso, fazemos Deus de mentiroso. E o que mais? E a sua palavra não está em nós. Então somos justificados? Sim. Todos os nossos pecados foram perdoados? Sim. Mas Deus quer, porque nós pecamos todos os dias, que nos acheguemos ao seu trono e que peçamos perdão pelos nossos pecados. Agora, sabe o que tem de extraordinário nesse processo? Sabe o que tem de fantástico em todo esse processo? É porque quando você faz isso com singeleza, com sinceridade no seu coração, Deus vai lhe perdoar. Essa é a certeza que a gente tem. Não existe, meus irmãos, com exceção da blasfêmia do Espírito Santo, não existe nenhum outro pecado que porventura nós venhamos a cometer, que porventura nós venhamos a praticar, que Deus não nos perdoe. Não, está na sua natureza, está na sua essência, pelo fato dele ser compassivo, pelo fato dele ser misericordioso, de quê? Dele exercer o seu perdão em relação às nossas vidas. Foi por isso que ele enviou o seu Filho, para que através da sua morte todos os nossos pecados fossem perdoados. E é na base da expiação, é na base do sangue de Cristo que nós temos essa certeza, seja lá o que nós fizermos,
seja lá o que nós cometermos, mas se nós nos pusermos diante de Deus com sinceridade, com humildade e confessamos o nosso pecado, pedimos perdão, Deus, Ele não vai dizer não, muito pelo contrário, Ele vai dizer: está perdoado. Está perdoado. Por causa de nós mesmos? Não. Por causa de alguma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer? Não. Por causa do sangue imaculado do Cordeiro. Então é isto que nos dá a segurança, a certeza de que os nossos pecados, eles são perdoados. Por isso nós devemos pedir perdão. Então veja o que João nos fala acerca disso, também aqui no capítulo 1 de João, versículo 9. Aí depois a gente vai para o capítulo 2, que é a mesma sequência, versículo 1 e versículo 2. Olha só que coisa maravilhosa nós temos aqui, ó. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, veja, Ele é fiel e justo. Está falando aqui de Deus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é justo. Para fazer o quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de alguma injustiça, de pouca injustiça, de muita injustiça. Não, mas João diz: de toda injustiça. Então toda aqui faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então engloba todo e qualquer pecado. Repito, com exceção da blasfêmia do Espírito Santo. Mas esse a gente não vai cometer, porque nós fomos destinados à vida eterna. Então a gente tem essa certeza. E o que mais? Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 2, mesmo na sequência, João diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, então ele já parte do pressuposto que a gente pode pecar, né? Por isso ele está dando aqui essa receita, por isso ele está oferecendo esse conselho. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é esse Jesus Cristo? Quem é esse justo? Ele especifica: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Cristo, Ele é a propiciação. Estão lembrados do propiciatório que existiu no Antigo Testamento? Aquela tampa que era colocada sobre a Arca da Aliança, que tinha 2 querubins, onde as suas asas tocavam um nas asas do outro. Então, o que é que significa a palavra propiciar? Cobrir, tampar. Então, é isso que Cristo faz através de seu sangue. Ele nos cobre, Ele nos tampa o pecado, de sorte que quando Deus nos vê, Ele não nos vê o pecado, mas vê a justiça de Cristo que está sobre nós. E é nessa base que a gente tem certeza, é nessa convicção que a gente tem a confiança de que Deus de fato nos perdoará. Agora, conforme Cristo nos ensinou, a gente tem que chegar para Deus e perdoa as nossas dívidas. Então, a primeira argumentação ou a primeira indagação que pode surgir baseado nesse texto. A segunda, voltem aí mais uma vez para Mateus capítulo 6, versículo 12. Olha só como essa oração ela é profunda quando você começa a detalhá-la. Veja as implicações que ela tem. Por isso que não é aleatório que ele está aqui. Existe uma importância muito grande, e aí a gente ter se detido a ela de maneira mais aprofundada. Veja, versículo 12, a parte B, mas eu vou ler todo o verso só para a gente poder compreender melhor. Diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então a pergunta que pode surgir é a seguinte: Deus me perdoa porque primeiramente eu perdoo as outras pessoas? Deus me concede o seu perdão porque primeiramente eu concedo perdão? Não. Veja, o texto diz: assim como temos perdoado, e não porque perdoamos. Faz toda a diferença. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, e não perdoa as nossas dívidas porque perdoamos. Qual a compreensão que a gente tem? Qual a compreensão que a gente deve ter aqui desse texto? A oração dominical, meus irmãos, como acontece com todo o Sermão do Monte, é um texto destinado para os salvos. Você não vê aqui nenhuma palavra dirigida para ímpio. Você não vê aqui nenhuma palavra dirigida para não salvo. Tanto é que eu sempre gosto de dizer que o Sermão do Monte é a constituição de cada cristão. Você encontra aqui as ordens, as legislações, as realidades de quem é salvo. Então veja, essa palavra aqui, essa instrução na oração dominical,
ela é dada justamente a pessoas que já são salvas, pessoas que experimentam do perdão de Deus, perdão que Deus exerceu em relação aos seus pecados. Olhem aí o que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 32. Olhem aí, essa é a realidade da nossa vida. Efésios 4, 32. Efésios 4, versículo 32. Então, quando Cristo fala essas palavras, ele se dirige a pessoas que experimentam essa realidade. Que realidade? Olha só, Efésios 4, versículo 32. Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, veja, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos. Então, o perdão que eu dou foi porque eu já fui perdoado. O perdão que eu concedo foi o perdão que eu já recebi, de pecados muito maiores que eu havia cometido contra Deus, de transgressões muito maiores que eu havia cometido contra o Senhor. E agora, as transgressões e os pecados que as pessoas cometem contra mim são pequenos, ínfimos, relacionados ao perdão que Deus me concedeu, ao perdão que Deus me concedeu em Cristo Jesus. Então, o cristão, para quem Cristo aqui dirige essa petição, essa instrução, é alguém que tem consciência que teve uma dívida impagável em relação ao Senhor. Por isso, uma pessoa como essa, ela não terá reserva. Por isso, uma pessoa como essa, ela não resistirá à necessidade que ela tem de perdoar aquelas pessoas que lhe ofenderam. Então, Cristo aqui, ele não está ensinando isso. Eu vou receber o perdão de Deus porque eu perdoei as pessoas. Não. Mas pelo fato de eu ter recebido o perdão maior de Deus, eu perdoo as outras pessoas, e por isso que quando eu peco, depois da minha salvação, Deus ele vai me perdoar. Então, Cristo parte desse pressuposto, Cristo parte dessa realidade. As transgressões que nós cometemos contra Deus eram muito maiores do que as transgressões que as pessoas cometem em relação a nós. Então a gente perdoa, e uma vez que a gente faz isso, a gente busca a Deus também pelo perdão dos pecados que a gente comete depois da nossa salvação, e Ele vai nos perdoar. Então aqui não há uma condição, não, mas apenas uma realidade. Então aqui você encontra o quê? A segunda petição, que diz respeito às nossas necessidades. E que necessidade é? Necessidade espiritual. Veja que na primeira petição, pão nosso de cada dia, você vê uma necessidade física. Veja que nessa segunda petição, perdoa as nossas dívidas, você observa uma necessidade espiritual que nós temos. E o que é que a gente aprende para nós? O que é que a gente aprende para as nossas vidas? Que nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, a necessidade de receber, a necessidade de exercer perdão diariamente nas nossas vidas. Você precisa de pão para comer? Precisa. Você precisa do sustento físico diário? Precisa. Da mesma forma, da mesma maneira, você precisa pedir perdão pelos seus pecados, e você precisa exercer perdão pelos pecados que as pessoas cometem contra você. Então, é um caminho de duas vias. Via de regra, a gente quer só um, né? Que Deus nos perdoe, que Deus nos perdoe, que Deus nos perdoe, mas muitas vezes a gente não considera o segundo aspecto, ou seja, a necessidade que nós temos de exercer o perdão. E quando isso acontece, é porque a nossa autojustiça, ela está alcançando níveis estratosféricos. Porque você, quando tem resistência em perdoar, é porque você tem uma visão muito definida de você mesmo, você é orgulhoso por natureza. Então talvez, por causa disso, você ainda nem tenha experimentado a salvação. Por isso você tem essa dificuldade, por isso você tem esse problema. Então, quando você tem a ciência, quando você tem a consciência dos pecados que Deus lhe perdoou, os demais que você é exigido a perdoar são coisas pequenas, corriqueiras, nada valem, porque o melhor e o maior eu já recebi em Cristo Jesus. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então veja, em segundo lugar, você tem essa segunda petição, diretamente relacionada às nossas necessidades: perdoa as nossas dívidas. E em terceiro lugar,
o que é que nós temos aqui ainda de pedido? Em terceiro lugar, o que é que nós temos aqui ainda de petição? Proteção do mal. Proteção do mal. São os 3 P's. São os 3 P's. Pão, perdão e proteção. Então, proteção do mal. Versículo 13, parte A. Essa parte aqui é menor, já tocou, mas vai dar para a gente terminar. Veja aí, Mateus capítulo 6, versículo 13, a parte A. Parte inicial aí do versículo 13. Ele diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o ensinamento de Cristo, para que nós peçamos livramento, veja, de todas as circunstâncias e de todos os momentos que porventura nós sejamos tentados a pecar. Então aqui Cristo nos ensina justamente isso, que nós peçamos o livramento de todos os momentos, de todas as circunstâncias que porventura nos levem a pecar. Tanto é que essa terceira petição, ela está diretamente relacionada à segunda. Foi o que a gente acabou de ver, que a gente deve pedir perdão pelos nossos pecados. Ato contínuo, o que é que a gente deve fazer? Pedir a Deus que nos livre de pecar. Para que não seja necessário a gente estar pedindo a segunda petição. A gente vai pedir? Vai, mas a frequência ela há de diminuir. Então veja como essas duas petições, a segunda e a terceira, elas estão intimamente relacionadas. A segunda, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. A terceira, clamamos a Deus para que Ele nos auxilie e assim não venhamos a pecar, para que assim a gente não esteja fazendo constantemente a segunda petição. Muitos até pensam que aqui você encontra 2 pedidos, né? Quando ele fala, e não nos deixe cair em tentação, seria 1, e livra-nos do mal, seria 2. Não, na verdade você tem aqui um só pedido, você tem aqui uma só petição, que envolve o quê? 2 aspectos. O primeiro aspecto, preservação da tentação. A gente deve pedir que Deus nos preserve de sermos tentados. A gente deve pedir que Deus nos preserve de pecar, que Ele nos auxilie nesse contexto, que Ele nos auxilie nesse aspecto. Mas não só isso, a gente também aqui vê o segundo aspecto, que Deus nos livre do mal. A palavra mal aqui, se a gente pudesse fazer uma tradução mais literal, significa maligno. O mal aqui, mal maligno, entendeu? Relacionado a uma pessoa, no caso aqui relacionado ao inimigo das nossas almas, ou seja, o diabo. Mas aí quando você entende essa petição, dentro desses 2 aspectos que nós falamos, preservação da tentação, livramento do maligno, a gente vê que essa petição envolve tudo aquilo, seja circunstância, seja pessoa, que porventura nos leve a pecar. A gente deve estar pedindo que Deus nos livre, a gente deve estar pedindo que Deus nos proteja, a gente deve estar pedindo que Deus nos guarde de tudo isso, seja de circunstâncias, seja de pessoas que nos leve a desobedecer a sua palavra. Por quê? Porque Deus tem que nos proteger, meus irmãos, Ele tem que nos guardar, porque nós sofremos investidas todos os dias dos 3 grandes inimigos que nós temos das nossas almas. O primeiro inimigo, o diabo. O segundo inimigo, o mundo. O terceiro inimigo, nós mesmos. E é interessante porque a Bíblia ensina isso. Veja, o diabo, abram aí 1 de Pedro 5,8. 1 de Pedro 5,8. Não brinque não, o capiroto não para não, entendeu? Ele está aqui, tentando nos rodear, nos tentar. Ele não tira férias, não. E aí por isso a gente tem que estar sempre pedindo para que Deus nos abençoe e nos livre dele, porque ele é ousado, ele é insistente, e a função dele nesse mundo é essa. Cristo disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então não pense que ele está satisfeito com a sua vida espiritual, a não ser que você esteja no pecado. Mas se você estiver vivendo uma vida de santidade, de consagração, o bicho vai ficar arretado e vai fazer tudo aquilo que é possível para acabar com essa realidade e fazer com que você sofra derrotas espirituais. Às vezes a gente não pensa nisso, né, meus irmãos? Parece que a gente está em paz com todo mundo, a gente está em paz com Deus. Agora a gente está em conflito constante com o diabo, com o mundo e com nós mesmos. Então por isso a gente tem que estar orando: Deus me proteja, Deus me proteja, Deus me proteja. De quem? Em primeiro lugar, do diabo. Olha só o que Pedro fala aqui, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8.
1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha só o que Pedro aqui nos adverte: sede sóbrios e vigilantes, estais atentos. Por que a gente deve ter sobriedade? Por que a gente deve ser vigilante? Pedro dá a razão, Pedro dá o motivo. Qual é? O diabo. Quem é o diabo? É o nosso amigo? Não. Olha como ele classifica aqui o diabo: vosso adversário, vosso inimigo, meus irmãos. Ele não tem tratado de paz com a gente, não. Ele tem guerra, constantemente guerra. Então ele diz, o diabo, vosso adversário, faz o quê? Anda em derredor. Está ali, sempre rodando, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, por isso, peça a Deus que Deus lhe livre das ciladas do diabo, porque ele vai fazer, porque ele está fazendo e porque ele continuará a fazer. Somente por causa do diabo? Não. Deus ele tem que nos proteger das opressões do mundo. O mundo no que diz respeito ao seu sistema de valores, que são sempre contrários à vontade de Deus, à sua palavra. E Cristo, ele nos ensinou acerca disso, que nós temos o mundo como nosso inimigo também, contra o qual nós devemos batalhar, ao qual Deus deve nos proteger, para que a gente assim possa seguir firmemente na nossa caminhada cristã. Olha só o que Cristo falou lá em João 15, versículo 19. João 15, versículo 19. Às vezes a gente fica olhando essas coisas, né? Hoje, por exemplo, a gente vê muito esse negócio de LGBT, essas coisas que a gente olha aí, e a gente fica assim, admirado. Meus irmãos, não se admire com isso não. Isso vai acontecer e vai piorar. Então se prepare que é melhor, entendeu? Peça para Deus lhe proteger, porque essas coisas não vão fugir do mundo. Não existe utopia, não existe céu na terra enquanto Cristo não retorna. Então se prepare e peça a Deus para que Ele lhe proteja, lhe guarde, porque isso sempre vai existir. E na verdade, aqui para nós, daqui para frente vai ter mais, viu? Então, o que João fala aqui, Cristo fala em João 15, versículo 19. Olha só, 18, né? Só para a gente contextualizar a passagem. Se o mundo vos odeia, não fica aqui depressivo, triste, abatido, não. Veja, sabei que primeiro do que vós, outros me odiou a mim. Então o mundo nos odeia porque primeiramente odiou a Jesus Cristo. E se você está em Cristo, o mundo vai lhe odiar. Isso é natural. Eu até dizia uma frase antigamente: isso é uma sintomaxia consequencial. Então não tem como a gente fugir. É um fato. Se você está em Cristo, da mesma forma que o mundo odiou a Cristo, irá também odiar você. Olha só, versículo 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Era o normal. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos... Pronto. Então vocês estão esperando o quê? Flores do mundo? O elogio do mundo? Não. Espere perseguição, ódio, porque é isso que o mundo vai fazer com você. Então por isso você deve estar pedindo: protege, Senhor, do diabo, protege, Senhor, do mundo. Mas tem outro inimigo que a gente batalha contra ele, e a gente deve estar pedindo que Deus esteja nos protegendo dele. Não é o mundo, a gente já viu. Não é o diabo, a gente já viu. Mas é de nós mesmos. Esse é o pior que tem, as nossas paixões, porque elas estão aqui ainda. E esse é o inimigo mais crucial que nós temos, porque ele está dentro de nós. Olha só o que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Essa é a guerra que a gente tem, meus irmãos. 5,17. Essa é a guerra, minhas irmãs, que nós temos todos os dias. A gente tem consciência de fazer uma coisa e a nossa carne quer ir para outro canto. A bicha é ruim, entendeu? Ela sempre quer nos levar para o caminho oposto ao de Deus. E é um conflito que a gente tem. Só a graça para poder nos ajudar. Por isso que a gente tem que pedir que Deus nos proteja. Veja, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Veja o que diz aqui a palavra, Gálatas 5,17.
Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Veja, aí é uma via de duas mãos, né? A gente milita contra a carne, e a carne milita contra nós, porque são opostos entre si, eles não se harmonizam, são opostos. E por que existe essa luta? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Que a gente tem a regeneração na nossa vida, mas a gente vive ainda esse aspecto terreno da nossa natureza, e aí vai haver um antagonismo, uma inimizade, uma guerra, um conflito. E o que é que a gente deve fazer? Senhor, me protege de mim mesmo, me protege das minhas paixões, me protege dos meus desejos e me guarda de todos eles, em nome de Jesus. Então veja, meus irmãos, por isso a gente deve estar fazendo essa oração. A terceira: e livra-nos do mal. Por quê? Por causa das investidas do diabo. Por quê? Por causa das opressões do mundo. Por quê? Por causa das paixões da carne. Então, se você quer preservar a sua comunhão com Deus, faça a terceira petição todos os dias. Faça a terceira petição todos os dias. Por quê? Porque o pecado ele tem essa capacidade. É interessante porque quando você olha Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o pecado, ele afeta a nossa comunhão com o Senhor. Ele afeta. Então, para que ele não seja uma realidade na sua vida, para que ele não marque a sua vida, o que é que você deve fazer? Qual deve ser a sua oração? Fazer essa terceira petição que Cristo nos ensina aqui na oração dominical: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do diabo, do mundo e das minhas próprias paixões, para que assim eu possa me conservar íntegro no caminho do Senhor. Ok, meus irmãos? Então, as três petições que nós temos aqui, fechando o segundo grupo de petições: pedido por pão, pedido por proteção, pedido por perdão, melhor dizendo, e pedido por proteção. Concluindo, Cristo, ele é mestre em todos os sentidos. Cristo, ele é mestre em todas as matérias, e principalmente Cristo, ele é mestre na matéria da oração. Ele nos ensina a orar como ninguém. Ele nos mostra qual é a oração certa que nós devemos fazer. Ele nos apresenta o modelo correto que nós devemos seguir quando nós estivermos nos dirigindo a Deus em oração, conforme nós vimos, colocando cada coisa em seu devido lugar. No primeiro momento, nós nos lembrarmos de Deus e sua glória, para que nós santifiquemos o seu nome, para que nós peçamos a vinda do seu reino, para que nós peçamos a execução da sua vontade. E aí, passada essa primeira parte, nós também devemos orar pelas nossas necessidades que nós temos enquanto seres humanos, que engloba não só aspectos materiais, físicos, mas também engloba aspectos espirituais. Por isso, a necessidade de nós pedirmos o pão diário, por isso a necessidade de nós estarmos pedindo perdão pelos nossos pecados, por isso a necessidade de nós estarmos pedindo a proteção de Deus em relação às nossas vidas. E quando a gente segue, meus irmãos, minhas irmãs, esse modelo ensinado por Jesus, a gente vai evitar os dois grandes problemas que Cristo havia citado em relação às orações. O primeiro problema, a vã exibição, que marcava a oração dos escribas e fariseus, que queriam orar para serem vistos, com a falsa humildade, com a falsa piedade. E o segundo problema, as vãs repetições, que caracterizavam as orações dos gentios. Orava, somente somando-se palavra, mas sem algo racional, concreto, organizado, sistematizado. Então, para evitar esses dois problemas, para evitar esses dois erros, Cristo nos dá esse modelo de oração: a oração dominical, a oração do Senhor ou a oração do Pai Nosso. Então, que Ele, Deus, nos abençoe, que Ele nos ensine a orar através do exemplo de Jesus Cristo, e que assim nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida de oração. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.